Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola. Olá, pessoal, bem-vindos de volta ao segundo bloco de mais uma roda de parola inédita dentro do tema Perguntas de Deus, esta parola de número 169. Nós estamos já no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 51, quando então Jesus pergunta ao cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? Nessa semana aqui, nós estamos com uma formação que é, meninos, eu estava olhando aqui nos vídeos antigos, a parola 105 sobre o cego Bartimeu foi exatamente com essa escalação, e por coincidência nós estamos novamente nós três aqui falando do mesmo cego Bartimeu. E aí 04, e aí Mente Brilhante. Bora para o segundo turno? Bora para o segundo turno. E sempre com essa formação, porque se você puxar lá, você vai ver que quando essa mesma tríade estava reunida, nós bombamos. Né? Diferentemente quando aquele barbudo bode está aqui entre nós. Né? Meninos, nesse primeiro bloco, eu achei muito bacana essa questão que nós trouxemos a respeito da pergunta, porque ela faz a gente pensar não só sobre aquilo que Jesus pode fazer, mas principalmente sobre a nossa sabedoria em saber pedir as coisas para Ele, não pela nossa necessidade, mas sabendo quem Ele é. Xandão foi muito feliz quando ele falou essa questão da relação de Elias com Eliseu, né? Eliseu sabia quem Elias era, assim como o cego Bartimeu também sabia quem Jesus era, porque de fato ele já começa a passagem gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma consciência correta de quem é Jesus para nós tem a capacidade de mudar a nossa visão de mundo e, consequentemente, mudar o nosso coração, realinhando para aquilo que é uma visão de reino, algo mais propositivo, Will. Eu quero começar contigo dessa vez, exatamente por causa disso, né? Você é um cara que tem uma visão de reino assim muito, muito bacana. Eu gosto de te ouvir quando você fala sobre. Mas, de fato, um coração alinhado com a visão de Deus a respeito do reino vai fazer com que a nossa oração muitas vezes mude, né? Isso que você falou é algo muito interessante, né? Porque quando nós não conhecemos efetivamente o caráter de Deus, isso pode trazer problemas seríssimos em relação à nossa fé, né? Eu vou fazer um paralelismo aqui. Muitas vezes as pessoas, por não entenderem a aliança em que Jó estava, tomam aquela fala, por exemplo, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, e traz isso para uma realidade que é hoje. Muitas vezes, quando eu estou dando aula, principalmente sobre questão de cura, quando eu vou falar a respeito sobre oração que prevalece, as pessoas trazem para mim, os alunos trazem para mim, justo esse questionamento sobre Jó, né? Porque quando nós entendemos, quando Jó fala assim, o meu Redentor vive, ele está apontando para um tribunal que estava falho. Ele olha, ele tem um juiz diante dele, ele olha um acusador, mas está faltando um advogado. Quando Jesus ele morre na cruz, ele surge, melhor, antes disso, quando ele surge no cenário profético, na plenitude dos tempos, e ele surge nesse cenário. Então, agora, esse tribunal ele foi montado de forma correta. Agora ele tem um juiz, ele tem um acusador, mas agora ele também tem um advogado, né? Isso, para nós, é algo que nós devemos entender, porque isso muda completamente a forma como nós vamos orar, a forma como nós vamos interagir com a palavra e a forma como nós vamos interagir com o nosso próprio Deus. Quando nós não conhecemos o caráter de Deus, quando nós não conhecemos um Deus galardoador daquele que o busca, né, daquele que não tem sombra de variação, nós vamos entender, então, que a falta de conhecimento, o profeta Isaías ele vai dizer o seguinte, que o meu povo ele é levado cativo por falta de conhecimento.
o famoso texto de Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. O apóstolo Pedro ele vai dizer o seguinte: graça e paz vos sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus. Então, isso significa dizer que todas as vezes que eu tenho um conhecimento a respeito do caráter de Deus, a forma como eu vou interagir com a palavra, que é o próprio Cristo, isso vai mudar radicalmente a minha forma de ver o mundo, ver como funciona o reino, e também eu vou entender, de fato e de verdade, o que é fé. E aí nós vamos para Daniel, capítulo 11, verso 32, a parte B, que aquele que conhece o seu Deus, ele se faz forte e fará proezas. Então veja que quando eu não conheço o caráter de Deus, quando eu não conheço Jesus, o Filho, e aquilo que ele fez, a sua obra redentora, ou obra redentiva, quando queiram, nós caminhamos numa fé tacanha, numa fé onde nós nos tornamos como aquela mulher cananeia, simplesmente buscando as migalhas da mesa, quando, na verdade, nós já fomos chamados para sentarmos à mesa. E isso é algo que muda radicalmente a nossa fé. Eu me lembro que um tempo atrás uma pessoa me procurou falando: você poderia, por favor, fazer um acompanhamento da minha filha e do meu genro, eles estão se separando. E naquela semana eu tinha pego friagem, eu estava mal, estava com dor de cabeça, estava com dor de garganta e tal. Eu liguei para esse senhor e falei: você vai me desculpar, não, eu estou muito mal, não dá para ir. Ele se levanta e fala assim: tá vendo, o diabo aí está feroz contra você, porque ele sabe que você vai fazer uma grande obra lá e tal. Eu falei: irmão, para tudo. Eu não vou dar crédito para o diabo. O que eu vou falar para você é: eu rompi uma lei natural. Sim, é verdade que toda enfermidade tem a causa no pecado. Eu não estou em pecado, mas eu infringi uma lei natural. O meu corpo estava quente, fiquei na friagem, peguei resfriado. É óbvio isso, né? Agora, quando nós temos o discernimento do caráter de Deus, a forma como nós vamos interagir, então, com as verdades que estão inerentes à palavra, nós vamos, então, viver uma nova realidade. E essa nova realidade vai fazer com que a gente venha transbordar. O que aconteceu com o Bartimeu aqui? Bartimeu, ele não tinha um conhecimento do caráter de Deus, mas quando ele ouviu falar que Jesus estava vindo, ele estava à beira do caminho. Então, ele toma uma atitude: eu tenho que estar no caminho. Então, nós vamos ver assim, ó, Jesus é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Então, muitas vezes eu não estou no caminho. E aí eu começo a imputar a Deus as obras do diabo. Eu começo a imputar a Deus. Eu gosto de uma ilustração interessante, na aula que a gente dá de Cristo, aquele que cura, é algo bem interessante, né? Porque se você parar para pensar, você citou no primeiro bloco aquela questão do cego que pergunta assim: quem foi que pecou, ele ou seus pais? Se você ler esse texto com cautela, você vai ver que Jesus ele não responde essa pergunta. Jesus ele desvia essa pergunta e fala assim: isso é para a glória do Senhor. Aí o que as pessoas pegam? Pegam esse texto, deturpam completamente o seu contexto e dizem assim: tá vendo? Ó, Deus ele enferma, ele causa a enfermidade para que você se torne uma pessoa melhor, para que você se torne mais humilde. Mas Tiago vai dizer que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então, peraí, tem alguma coisa dando errado aí. Mas tudo bem, vamos continuar. Aí você olha para aquilo lá, Jesus ele não responde, ele fala para que a glória do Senhor se manifeste. Jesus ele não respondeu se aquele homem que estava em pecado ou se foram os pais. Até porque lá em Ezequiel diz que Deus ele não visita a iniquidade dos pais dos filhos. Ah, mas lá em Êxodo vai dizer... Ei, espera um pouquinho, você tem que entender para quem que Deus estava falando aquilo, o tempo que estava falando, a aliança que estava sendo celebrada ali, e por que Deus estava falando naquele momento aquilo. Mas nós não vamos entrar nisso, que isso aqui seria uma parola muito mais longa. Mas aqui nós vamos voltar. Quando Jesus ele olha e fala assim: é para que a glória do Senhor seja manifestada. Porque todas as vezes que as obras do diabo são desfeitas, todas as vezes o nome do Senhor é glorificado. Quando uma pessoa ela é curada, o nome do Senhor é glorificado. Quando uma pessoa ela é salva, o nome do Senhor é glorificado. Quando uma necessidade é suprida, o nome do Senhor é glorificado. Porque todas as vezes que as obras do diabo são desfeitas, o nome do Senhor é glorificado. Então, Jesus estava ensinando isso para os discípulos, dizendo: olha, não importa o que aconteceu aqui, a bem da verdade é, o mundo jaz no maligno,
nosso corpo ele está sujeito às obras do inferno, porque nós nascemos nesse ambiente. Mas você tem que entender uma coisa, que quando a unção vem, ou a palavra vem e muda todo esse cenário, o nome do Senhor é glorificado. É aquela famosa história que o satanista, ele falou assim, eu vou pegar essa mulher aqui, e todo o tempo ela está glorificando o Senhor, e a mulher estava passando fome, e você conhece dessa história, ela não é bíblica, é só uma história, né? Não vai procurar lá em Mateus capítulo 29, que não vai estar lá, muito menos em Atos capítulo 29, não vai estar lá. Mas aí essa mulher chega lá, o satanista, e manda uma cesta, e o cara fala assim, eu quero ver agora glorificar o nome do Senhor. E aí chega no final, você conhece a história, e vai e volta, e aí o satanista vira e fala assim, como que essa mulher está glorificando se sou eu, um satanista que está falando isso? E aí ela vai lá e fala assim, para você ver como que são as coisas, até o diabo obedece a Deus quando quer abençoar um justo. Aí você vê de uma coisa, né? O nome do Senhor ele é glorificado. Então, quando nós conhecemos verdadeiramente que Deus ele é o Jeová Jirê, o Deus da nossa provisão, ele é Jeová Rafa, o Deus da nossa cura, ele é Jeová Nissi, o Deus da nossa bandeira, Jeová Tcheaksedum, que ele é Deus, é a nossa justiça. Se nós pegarmos que ele é Deus, é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Quando nós começamos a pegar os atributos de Deus e o caráter de Deus, e nós conhecemos esse Deus, e aí tem uma música maravilhosa do DI, que ele vai falar basicamente, o meu Deus é tão grande, é tão grande, é tão grande, é tão grande, o meu Deus é grandão. E aí, porque eu conheço o caráter dele, eu vou mudar a minha estrutura na minha oração. Porque agora eu sei que o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir todas as minhas necessidades. Qual é a tua necessidade no dia de hoje? João capítulo 16, verso 23 a 24, ele vai dizer para você, se você abrir a sua boca e você orar em nome do Senhor, as coisas vão acontecer. Agora, se você duvida, como aconteceu, e eu termino minha fala aqui, um pastor amigo nosso, ele foi pregar numa igreja fora, e aí o pastor daquela igreja o chama, fé foi gerada no coração desse pastor, e aí ele chamou o nosso pastor e falou, pastor Sérgio, pastor, você pode orar por mim, meu filho está internado numa clínica de reabilitação para usuários de droga. Eu não sei mais o que fazer. Amém, irmão, vamos orar. Ele foi lá, orou, declarou, foi uma oração maravilhosa. Esse pastor, cujo filho estava internado, foi para a porta da igreja para saudar os irmãos. E o pastor da nossa igreja saiu e ouviu ele falando. Eu já não sei mais o que fazer. Todo mundo ora e meu filho continua lá. Eu já não sei mais o que fazer, estou sem esperança. Esse pastor Sérgio, ele é meio xarope das ideias, bateu no ombro desse pastor. Falou assim, irmão, você fez eu gastar uma oração à toa. Porque você fez eu orar e você não creu. Claro que eu creio, não creio nada, que você acabou de confessar com o teu lábio, você acabou de desfazer a oração que eu acabei de fazer ali. Perdeu um crédito. Perdeu um crédito. Ou seja, ele não sabe o caráter de Deus, que é um Deus que cura, é um Deus que restaura, é um Deus que faz nova todas as coisas. Então, quando eu conheço de fato e de verdade o caráter de Deus, a minha oração ela vai mudar. Porque eu sei que Deus pode. Eu amo esse texto que está lá em Coríntios, numa versão específica. A versão que eu uso geralmente fala assim, Deus é poderoso para. Mas tem uma versão que diz assim, e Deus pode. Então, se nós pegarmos esse texto que fala assim, Deus pode, nós temos que entender que ele pode, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o poder que opera em nossas vidas. É uma viagem, deixa eu viajar aqui, Arthur. É uma viagem que a gente precisa experimentar na prática. Tudo isso que o senhor falou aí. E aí eu não sei o quanto as pessoas estão dispostas a gastar tempo, investir tempo em oração para conhecer esse Deus, para poder vivenciar isso. Eu imagino que no início é que nem o pai com o filho pequeno, né, que vai dando algumas coisas, vai atraindo o filho para ir ensinando e educando, e eu vejo Deus da mesma forma, que a gente vai aprendendo com o passar do tempo. Tem coisas que são fáceis, a gente ora, vem rápido, depois com o passar do tempo as coisas parecem que demoram um pouquinho mais, mas aí a gente também acaba se entregando cada vez mais. Então eu vejo que é uma via de mão dupla, né? A gente vai caminhando mais com o Senhor, vai recebendo mais dele. E a gente vai vendo orações que vão sendo respondidas, nós vamos ver outras que não, e outras que ele vai nos mostrar como pedir.
que não tem a ver isso com o desejo dele, né? E aí ele vai mostrar o melhor para nós. Eu já tive exemplos de pedir um excelente emprego, de ter 2 portas de emprego, e um era excelente, de salário, de benefício, e o outro era metade e sem benefício. E aí eu tenho um sonho duplo, mostrando que no emprego que era excelente seria muito justo, muito apertado, as coisas não iam andar, e no outro eu muito alegre. Como é que eu ia estar muito alegre com metade do salário? Mas é porque no que eu estaria alegre, eu estaria bem, foi onde Deus começou a mudar muita coisa na minha vida. Eu precisava passar por aquele ajuste ali, mas aos meus olhos, onde pagaria melhor, seria o melhor para mim. Então, com o tempo, a gente vai tendo essas experiências, a gente vai vendo, né, leituras bíblicas, e nós vamos descobrindo aquilo que agrada ao Senhor, o que não agrada, o que nem adianta pedir. Eu lembro também de uma madrugada escutando uma rádio evangélica, uma mulher pedindo para o pastor orar para que o marido voltasse para casa. E ele começou a perguntar para ela sobre o marido. No final ela falou: não é meu marido, na realidade eu sou amante dele. E aí é uma coisa maluca, porque você vê assim, uma pessoa cristã que no final, se o pastor não tivesse perguntado, talvez ele ia orar por ela. Né? Então, assim, mas ela precisava ter um conhecimento um pouquinho maior do Senhor, que assim, meu, você que está errada na história, tal. Agora, o que eu fiquei pensando em tudo isso, gente, eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Né? Se Jesus fala assim, né, pedi, e dar-se-vos-á tudo que pedi, crendo recebereis. E aí a gente vai lá para Tiago, que ele fala: vocês não recebem porque pedem mal. Será que muita coisa a gente não está recebendo porque a gente está pedindo errado? E se a gente olhar para a história de Bartimeu, o que ele fez com aquilo que ele recebeu? A Bíblia vai dizer que ele levantou e seguiu a Jesus. Ele recuperou a visão, vou ler na King James. Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão, recebeu o que queria e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Será que aquilo que a gente está pedindo vai glorificar o Senhor e a gente vai usar para servir a Jesus? Qual é o objetivo maior? O que a gente vai fazer com aquilo? Então, se a gente tiver uma visão de quem é Jesus, que foi a tua pergunta para o Will e depois passou para mim, se Jesus é meu Senhor, se Ele é dono da minha vida, se Ele é o meu Salvador, aquilo que eu estou pedindo para Ele tem que glorificar o Senhor, tem que ser posto para o reino, tem que ser testemunho para edificar fé. Se é para ser abençoado financeiramente, é para abençoar pessoas, não só a mim, né? Aquilo que a gente está pedindo, se é para que eu torne a ver, então é para que eu torne a fazer o que Ele quer, seja espiritualmente, né? Tá. Ô, Xan, você me fez uma pergunta que é interessante, trago na memória aqui uma fala do Paulinho, lá do começo do canal dos Paroleiros ainda, quando ele falava a seguinte coisa: se Deus respondesse sim para todas as suas orações, hoje você estaria melhor ou pior? Segunda pergunta: se Deus respondesse sim para todas as suas orações, as pessoas à sua volta estariam melhores ou piores? E essa é uma reflexão que a gente tem que fazer, porque é aquilo que você falou, né? Muitas vezes a gente não recebe porque pede errado. E aí você pode perceber, eu tenho visto isso conversando aqui com homens, e o próprio Ministério com Homens tem me ajudado a refletir muito nisso. O nível de maturidade de uma pessoa pode ser medido, não estou dizendo que essa é a única forma, mas uma das formas é você ver quantas vezes a pessoa fala meu, ao invés de falar nosso. O meu, ele mostra um egoísmo que é intrínseco à criança. Uma criança pequena, você não precisa ensinar a dizer meu. Ela fala sozinho. Ela fala sozinha. Né? Agora, você precisa ensinar a criança a compartilhar as coisas que ela recebe. E conosco não é diferente. Né? Quantas vezes a gente pede coisas para Deus
que o único beneficiário daquela oração sou eu mesmo. Então, eu estava aqui pensando numa lista de coisas que a gente poderia colocar aqui como petições, né? E aí nós temos um advogado aqui para falar pode falar sobre petições, mas uma lista de petições para Deus, como, por exemplo, eu poderia pedir recursos, ou eu poderia pedir sabedoria, ou eu poderia pedir coragem, ou eu poderia pedir ousadia, ou poderia pedir uma série de outras coisas. Tem coisas que a gente vai receber pela graça. Tem coisa que a gente vai receber por merecimento. Tem coisa que a gente recebe por esforço. São coisas naturais. E aí eu vou dar um exemplo desse. Há uns anos atrás, enquanto eu congregava ainda ali na comunidade de alcance com o Luciano Subirá, ele conta uma história de uma mulher que chega para ele no final de um culto, fala assim: nossa, pastor, o senhor conhece tanto a Bíblia, é tão legal ver o senhor falar esse monte de versículo de cor que o senhor fala. Por que o senhor não pode colocar a mão sobre a minha cabeça? Ora por mim para que eu possa receber isso que o senhor tem. E ele falou assim: eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque há 20 anos eu leio a Bíblia 6 horas por dia para poder então falar desses versículos todos. Você quer que eu ponha a mão na sua cabeça e transfira? Nada disso. Você que se esforce para ler a Bíblia também. Então tem coisas que a gente acaba recebendo, que são coisas naturais, e essas a gente pode correr atrás. Essas a gente pode, por meio de estudo, de cursos, de horas a menos de sono, enfim, tem tantas coisas que a gente pode sacrificar para receber, mas tem coisas que, de fato, de verdade, somente Deus pode nos dar. E são essas coisas, na verdade, que deveriam ser o foco das nossas orações. O Xandão falou uma coisa, eu gostei muito do que você disse, Xan, assim: quantas coisas eu peço para Deus que é para ser derramado sobre mim, mas que é para benefício de outras pessoas? Eu tenho meditado muito sobre isso, sabe? Principalmente na questão ministerial. O que nós temos pedido para Deus derramar sobre os nossos ministérios que outras pessoas poderiam ser beneficiadas com isso? Will, eu queria passar a palavra para você para a gente encerrar esse bloco. De tudo o que a gente conversou a respeito dessa passagem de Bartimeu cego, ele vai trazer para nós uma necessidade. Porque, de fato e de verdade, a gente pode ter uma listinha de oração, nós podemos ter uma caixinha de promessas, mas a bem da verdade é que se nós não conhecermos o nosso Deus, o caráter dele, nós não vamos ter uma oração que vai prevalecer, nós não vamos ter uma oração que vai surtir efeito, nós vamos ter pessoas incrédulas, nós vamos ter pessoas que vão continuar num caráter de uma fé infantil, né? Nós já falamos sobre isso daqui num determinado momento. Quando você se converte, você tem pessoas ao seu lado que intercedem por você, que você vai caminhando, mas o propósito de Deus é que você se constitua, você se estruture para que você, de fato, de verdade, seja uma pessoa que vá orar, né? Agora, você imagina o seguinte: se eu tenho um conhecimento distorcido a respeito de quem é Deus, e uma pessoa pede oração para mim, e aí eu viro e falo assim: não, irmão, fica tranquilo, essa enfermidade, por exemplo, é da vontade de Deus. Aí você fala: poxa, como pode ser da vontade de Deus, rapaz? Eu quero me ver livre dessa enfermidade, desse câncer, não importa qual seja o nome da enfermidade. E aí, isso vai fazer com que você seja uma pessoa tacanha na fé, você não vai aumentar a sua fé. A gente vê na Bíblia pessoas falando, Jesus falando, na verdade, né? Nunca vi tamanha fé em Israel, ou geração incrédula, até quando estarei com vocês? E aí, uma certa vez, perguntando para Jesus o que ele deveria fazer, porque Jesus fala assim: olha, mas se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda. Então, quando nós entendemos o caráter de Deus, a nossa oração, ela de fato, ela vai ser uma oração que prevalece. Porque eu vou entender o caráter de Deus, e conhecendo o caráter de Deus, eu vou entender o que ele fez na cruz por mim, e eu conhecendo o que ele fez na cruz por mim, eu vou caminhar
de fato e de verdade, como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, como justiça de Deus, sabe? Teve uma situação que aconteceu um tempo atrás na igreja, eu acabei de pregar, eu desci do púlpito, uma pessoa virou para mim e falou assim, pastor, você pode orar por mim? E eu fui orar por essa pessoa ficou endemoniada. E era uma mulher, e aí por ser uma mulher que eu estava orando, eu chamei uma outra pessoa, uma outra senhora comigo. E na hora que eu coloquei as mãos para orar por essa pessoa ficou endemoniada e ela deu aquele grunhido, assim, parecia um porco, um chiqueiro. E a mulher que estava do meu lado olhou e falou assim, ela está endemoniada. Eu falei, sim, irmão, ela está endemoniada. Você quer que eu faça o quê? Bora lá, vamos expulsar o demônio. Você quer ficar olhando aqui? Sabe? E assim, gente, você tem o nome de Jesus, bora lá, vamos expulsar isso aqui, ponto final. Sabe? E esse é o ponto, porque muitas vezes, porque nós não conhecemos o caráter de Deus, a gente não caminha de uma forma a aumentar, como diz Smith Wigglesworth no seu livro Fé Crescente, sabe? De você ter uma fé que ela vai crescendo constantemente, mas para que a minha fé cresça, não é impondo as mãos, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O problema é o que eu tenho ouvido, o que eu tenho visto. E muitas vezes eu estou querendo me evangelizar, eu quero que a minha fé aumente pelo Instagram, pelo TikTok, pelo Facebook, pelo X, que agora é o nome do Twitter, né? E a bem da verdade é o seguinte, se a gente não tiver o conhecimento pleno, eu gostei desse exemplo que você deu do Luciano Subirá, porque aconteceu comigo, lógico que eu estou bem longe de ser igual ao Luciano Subirá, mas nós estávamos tendo uma aula de consagração no centro de treinamento, e uma aluna perguntou para mim, olhou para mim e falou assim, professor, eu gostaria de ter o que você tem. Esse conhecimento, eu fico assim e tal, você pode pôr as mãos sobre a minha cabeça? Eu falei, irmão, eu posso pôr a mão sobre a tua cabeça, não tem problema nenhum. Mas se você não se dedicar no estudo da palavra, é só uma mão numa cabeça vazia. Isso não vai adiantar nada, né? Então, nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, porque só assim nós vamos ter, de fato e de verdade, orações que vão ser respondidas, nós vamos ter uma fé operante e nós vamos ter pessoas que, de fato e de verdade, vão andar na novidade de Deus. Amém. E com isso nós chegamos ao final da parola de número 169, mais uma dentro do tema Perguntas de Deus, nessa semana aqui, falando sobre a pergunta que Jesus fez, está registrada lá em Marcos 10:51. Então, se você gostou desse conteúdo, já deixa aqui o seu joinha, compartilhe com todos os seus contatos, para que essa palavra alcance cada vez mais lugares. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e nas principais plataformas de streaming. Para você que gosta no formato de podcast, escolha o que for melhor para você. Nos encontramos na semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau, tchau.